Um abraço para você, meu amigo, que nos acompanha em todos os momentos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Hoje o nosso Cara ou Coroa é o Moisés Fernandes. Ele que é um homem político do Partido Verde, mas tem uma cabeça muito boa. É importante, né? A gente sempre vai valorizar as pessoas que podem melhorar a nossa situação de vida. Mas o Moisés é escritor, é jornalista, é apresentador do Pod Papo 013 e presidente do Partido Verde. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário? Primeiramente, é um prazer estar vindo aqui, né? Tá tendo a oportunidade de falar aqui com você, para tua audiência e de alguma forma poder aí falar sobre um pouco sobre a nossa região, um pouco sobre essa trajetória aí, sobre jornalismo, sobre o Pod Papo 013, sobre política, Partido Verde, principalmente agora que a gente está caminhando aí para uma eleição que tá acontecendo, né? Tá em vias de acontecer. Daqui a 2, 3 meses a gente vai eleger presidente, governador, deputado estadual e federal, que é tão importante aqui para a nossa região. Já que você começou falando de política, a tua expectativa qual é? A minha Coisas boas? eu espero que sim, né? Eu Porque o espero povo que brasileiro já está muito cansado, né? sim, eu espero que a gente tenha alguém que verdadeiramente aí faça algo pela população, que entre para gerar um emprego, para distribuir renda, para que a gente possa ter um país mais equilibrado, um país mais justo, onde a diferença entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos de alguma forma diminua, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem um volume pequeno de pessoas ganhando muito e a gente tem uma grande maioria que ganha muito pouco ou passa por dificuldades, por desafios. A dificuldade hoje de você se aposentar, né? A dificuldade hoje de você ter algumas garantias que sempre foram algo que a gente tinha, né? Com a gente, que eram situações que eram garantidas na Constituição, desde Getúlio Vargas, uma série de garantias que a gente vem perdendo, né? A gente vem perdendo essas garantias, a gente vem perdendo essas oportunidades que eram nos dadas e que eram importantes, né? Você vê hoje mesmo, né, a situação que o país atravessa, essa questão do pós-pandemia que a gente vem passando, isso só tem sido possível por conta dessas garantias que os mais antigos ainda têm. Mas o que vai ser daqui a 10, 20 anos se a gente continuar caminhando para um Estado que cada vez garante menos, que cada vez dá menos condição, que cada vez investe menos, que de alguma forma não é forte, né? Não é pujante, não garante emprego, não garante uma série de situações. Então, a minha expectativa hoje é essa, que a gente tenha um governo que verdadeiramente faça o país avançar, faça o país crescer, faça o país voltar a gerar empregos e quando a gente olha para a nossa região aqui, que a gente tem uma representação forte, né? Tanto na questão dos deputados estaduais, as pessoas que vão estar aqui na nossa Assembleia, aqui em São Paulo, mas também dos deputados federais, que são aquelas pessoas que são capazes de trazer recursos para a nossa região. Então, acho que é importante, até se puder, deixar um recado que a gente observe, né, quem são essas pessoas, que a gente pense bem em quem a gente vai votar, porque são essas pessoas que podem, né, ou não trazer os recursos que a gente precisa para fazer as obras, as questões de infraestrutura que a gente tanto necessita aqui na nossa região. Você falou em aposentadoria. É uma situação realmente muito séria, muito delicada, que esse trabalho demorou muito tempo, né? Não foi agora com esse presidente, já vem rolando. Sim. Ele que. Não, não é ele que está fazendo, não. Isso daí já vem rolando, interesses, outros. Porque a Previdência vai estourar e não sei o quê. Mas, gente, eu só quero saber como é que vai se aposentar um autônomo? Um pedreiro. Vai se aposentar quando? Ele vai morrer e não vai conseguir se aposentar? Então, Não é difícil você encarar isso? isso é uma situação que a gente está em via, e para mim, o que eu penso é que o próximo presidente, seja ele quem for, deveria rever essa questão dessa, Mudar, né? mudar, Tem que rever, mudar, sim. a nossa realidade é outra. Porque quando você olha para algumas, né, quando você traz algumas situações como essa, você observa situações, como muitas vezes você fala dos Estados Unidos, da Europa, de outras situações, onde a realidade é completamente diferente
da nossa, né? A realidade do que a gente vive aqui no nosso país. Então, algumas situações eu penso que elas são fundamentais. Nós precisamos minimamente garantir algumas situações. Nós precisamos voltar a distribuir renda de alguma maneira. Nós precisamos garantir com que as pessoas tenham acesso ao básico. Hoje você tem mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, pessoas que não sabem o que comer. A gente passa, por incrível que possa parecer, e você vê isso cada vez mais pipocando, pessoas vendendo o bujão de gás, pessoas vendendo o fogão, pessoas vendendo a geladeira para poder se alimentar. Então, como que você vende? Ou seja, o cara está vendendo coisas de dentro de casa para poder ter alguma coisa para ele se alimentar. E quando ele não tiver mais o que vender? Então é por isso que a gente fala tanto dessa questão de um Estado forte, né? De um Estado que realmente faça essa intervenção, que é uma intervenção importante, principalmente no momento que a gente vem atravessando. É claro que esse Estado também precisa garantir, gerar empregos, atrair indústrias, melhorar o nosso parque industrial de alguma forma que está realmente sucateado, investir mais em ciência e tecnologia, investir na questão da educação, tudo isso é importante para que a gente possa voltar a gerar os empregos que a gente necessita, mas hoje, quando você fala dessa questão da fome, que é uma questão que está batendo na porta de todo mundo, acho que não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Eu acho que você precisa sim garantir, né? O Suplicy é uma pessoa que falava muito da questão da renda básica, a renda básica de todo cidadão, que na verdade o Estado deveria dar uma contrapartida, e isso não é para que nem acontece em outros países. Isso é uma situação garantidora, ou seja, que todo brasileiro deveria ter direito. Por exemplo, quando você olha para outros países, por exemplo, com relação à questão do estudo, por exemplo, tem pessoas que recebem bolsa de estudos para poder estudar, para poder se garantir, para poder realmente se dedicar àquilo. Hoje a gente vem perdendo essa questão. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser feitas, pelo menos que eu enxergo. Então, quando você me pergunta qual é a minha expectativa, é um presidente que invista naquilo que precisa, né, ser investido. E quando a gente olha para a nossa região, uma representação forte. Porque se a gente não tiver uma representação forte, tanto na Assembleia aqui Legislativa como na Câmara Federal, a gente vai continuar patinando. É uma região gigantesca como a nossa, com mais de 1 milhão de pessoas, mas que tem uma representação baixa. E nós temos uma quantidade pequena de representantes. Não estou nem falando da questão da qualidade dessa representação, mas da quantidade. Hoje, minimamente, nós teríamos que ter mais deputados estaduais, mais deputados federais representando, de alguma maneira, a nossa região. Não é fácil não, né, meu amigo? Gessolar Construtora, 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, o telefone é o 3232-2458. Um abração para você, meu amigo Alcides. A gente vê aí, e como é que é o teu Papo 013? O Papo 013 é um projeto muito legal, né? É um podcast, né? É um papo descontraído que a gente faz ali. Você faz em geral? Esporte, geral, política? A gente entrevista, a gente brinca que a gente entrevista quem é referência. Quem é referência na sua área, se a pessoa for referência na área em que ela, né, atua, a gente leva lá no Papo 013 para bater um papo assim de uma forma bem descontraída. A gente faz aquele papo, não tem uma pauta, é uma coisa livre, a gente vai falando, a gente vai de alguma forma. É óbvio que a gente fica um pouco preso, né, à pessoa que a gente está levando lá, né, para falar um pouco sobre o assunto que de alguma forma, mas você acaba falando sobre diversos assuntos, e por isso que a gente usa o 013, né, que o 013 é o DDD da nossa região, né? Então, ou seja, é um papo, né, sobre a nossa região. É um papo com pessoas da nossa região. Você faz ao vivo ou grava? A gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo toda segunda-feira às 19 horas e quintas-feiras também às 19 horas. Então, são 2 dias que você faz? São 2 dias que a gente faz. A gente sempre leva alguém. Depois vamos ver se a gente te leva lá para bater um papo aí sobre rádio, para trocar uma ideia, para de alguma forma... Mas você estava gripado, não foi, né? Quando tá... Aí gente, acaba... você não imagina, não imagina. Ele, eu... Mas no final deu tudo certo, estamos aqui, né? Não é verdade? A gente tem que rir mesmo. E o que você escreveu? Você é escritor também. Eu escrevi um livro já
2009 foi Sobre? Então ele fala, na verdade ele conta um pouco da minha história. Tem algumas histórias ali que tem a ver comigo, tem outras histórias que de alguma forma eu escolhi contar, de situações que eu passei, histórias de superação, pessoas com quem de alguma forma eu conheci. Chama Deus Mundo Velho, Feliz Mundo Novo, né? Ou seja, que é uma proposta da gente tentar enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu, durante muito tempo, eu atuei também como consultor, né, empresarial. Então, eu dava palestras, treinamentos em empresas. Então, eu acabava vendendo muito esse livro, porque as pessoas, de alguma forma, quando você entrava na empresa e você deixava o recado, você conversava com as pessoas, elas queriam levar um pedaço de você, de alguma maneira. E o livro era aquele pedaço, né? O livro era aquilo que, de alguma forma, aquilo que você tinha falado, aquele recado que, de alguma maneira, você tinha dado, ele estava ali, de alguma forma, condensado naquele exemplar, naquele livro, naquela situação. Então eu acabava sempre deixando lá o livro, muita gente queria comprar, eu acabava vendendo lá no final. Então eu cheguei a dar palestras pelo Brasil todo, cheguei a fazer um trabalho com o Cresce. A gente teve, graças a Deus, muita sorte, né? E também tem muito trabalho. Então a gente atendeu muitas empresas aqui, não só no estado de São Paulo, mas na nossa região. E aí tive a oportunidade de estar, né, levando esse recado também através do livro, né? Que é aquilo que fica, né? Como o programa aqui que a gente está fazendo hoje, né? Depois que ele vai para o ar, ele fica lá para sempre no Verdade. ar e as pessoas Nós podem de vamos alguma... e ele continua, né? Exatamente. E o livro é a mesma coisa, né? Quando você escreve um livro, Um é algo que documento. Ué. é um documento que fica para sempre. Ele está sempre ali, Tem né? digital também? Não, não tem digital. Ele é só, Então, ele é então eu vou só. ler, que eu gosto de papel, gente. Não adianta, o pessoal sabe. Eu gosto de papel. Nada digital. Sei lá. Isso não é questão de gosto. É. E presidente do Partido Verde, como é que você entrou nessa? Então, eu entrei na política eu acho que foi por causa do jornalismo, sabe? Porque assim, quando eu fiz jornalismo, na verdade a história do jornalismo está muito ligada a uma questão de oportunidade. Porque quando eu fiz jornalismo, eu não tinha dinheiro nenhum para fazer a faculdade de jornalismo. E eu dava aula nessa época, eu dava aula de xadrez em algumas escolas, dava aula de xadrez em São Paulo também, num clube chamado Monte Líbano. E aí um dia dando aula para um cara que era diretor de uma universidade. Na verdade eu era jogador de xadrez, eu jogava pela seleção santista de xadrez. Que legal. E um amigo meu me chamou, que era o Horácio, e falou assim: vamos lá conversar com o Vitor, né? E era numa universidade. E aí eu entrei para jogar com o Vitor. Ele adorava jogar xadrez, né? Adorava. Ele detesta que eu conte essa história, mas ele é um cara que me ajudou e me ajudou muito, assim, ajudou muito na minha vida. Gratidão é muito importante. Esse cara foi uma das pessoas. Eu tive sorte ao longo da vida. Sempre tive pessoas que de alguma forma me ajudaram. Ele foi uma dessas. Ele me ajudou muito. E ele perguntou: pô, e que faculdade você fez, né? A gente tava lá jogando, lá batendo papo. E eu falei: não fiz faculdade nenhuma. Aí ele falou: mas por que você não fez faculdade? Eu falei: porque eu não tenho, não tenho dinheiro, né? Eu Foi falei: sincero, né? eu falei: tô sem grana, né? Aí ele falou: mas como assim não tem dinheiro? Você não fez faculdade porque você não tem o dinheiro, é isso? E aí eu falei: não tenho dinheiro, não tenho como fazer. Aí ele me perguntou: mas que faculdade você faria? Aí eu olhei pra ele, eu fiquei olhando assim pra ele. Aí eu falei: não sei. Aí ele falou: tá vendo que você não fez a faculdade? Não é porque você não tem dinheiro, é porque você não sabe nem o que você quer fazer. Né? E aí ali ele já me deu uma, Uma prensa. uma porrada mesmo, né? E ele falou: mas se você, né, se eu te desse uma oportunidade de fazer uma faculdade, que faculdade você faria? Eu falei: eu acho que eu faria jornalismo. Aí ele falou: tá vendo aquela porta lá? Aí ele apontou para uma porta assim para mim, assim. Eu tava como se estivesse aqui, eu tive que olhar para trás e aí tinha uma porta lá no fundo mesmo. Então vai lá, ele falou: fala com uma pessoa, eu não vou me recordar o nome agora. Diz que você falou comigo que você quer se inscrever para fazer a faculdade de jornalismo. Falou assim: a única coisa que você vai ter que fazer é pagar a inscrição para poder fazer a prova. A bolsa, eu vou te dar uma bolsa integral para você fazer a faculdade de jornalismo. A única contrapartida que eu quero é que você vai ter uma bolsa que era uma bolsa que eu não podia tirar uma nota menor que 8. Se eu tirasse uma nota menor que 8, eu perdia aquela bolsa. Tem bolsas assim. E então eu tinha que ter a minha nota tinha que ser sempre maior que 8.
E aí eu fiquei olhando pra ele e fiquei, tipo assim, eu não achei que aquilo pudesse ser verdade, né? Tipo assim, pô, eu tava ali jogando xadrez, ensinando ele a jogar xadrez. Não que ele não soubesse, ele já sabia, mas eu tava ensinando algumas técnicas mais refinadas. E aí ele falou, não, pode ir lá, vai lá e falar com a mulher. Aí eu levantei, né, e fui. E falei com a mulher, olha, eu conversei com o Vitor ali, ele me falou para falar com você, me falou para eu me inscrever no jornalismo, depois eu vou te trazer o dinheiro, porque aí tinha que acertar realmente, e aí foi assim que eu fiz a faculdade de jornalismo. Eu estudei lá uns 4 anos na Unimonte, do antigo Vitor Lanza, né, do pai dele, do Valdir, do Vitor Lanza. Seu Vitório, saudoso Seu, Vitório, um abração. saudoso Vitório Lanza, que Uma das inclusive minhas faculdades eu fiz lá também. e o campus chamava Vitório Lanza, né, Com certeza. o campus onde eu E estudei, eu fui lá estudar por causa dele. por Ele causa falou, dele, Marinho, né? você tem que vir aqui estudar na minha faculdade. E ele me deu essa bolsa de Beleza. 100%, e aí eu estudei lá e realmente eu tinha que tirar essa nota. Ele foi uma pessoa que me deu uma oportunidade. E através dessa oportunidade, porque o jornalismo acho que tem a ver com essa questão de você mudar de alguma forma. O jornalismo ele te dá a possibilidade, né? A rádio te dá essa possibilidade, o jornal, a TV te dá essa possibilidade de ajudar de alguma forma as pessoas. Uma matéria, às vezes, que você faz, ou uma notícia que você dá no ar, alguma coisa, às vezes você tem essa oportunidade de alguma forma, transformar a vida das pessoas. E a política tem um pouco a ver com isso. E aí eu acho que esse processo foi meio que acontecendo de forma natural, e eu fui sendo meio que levado para a política, levado através dos desafios, das dificuldades que as pessoas enfrentavam, até que um dia alguém falou, pô, você não quer sair candidato? Isso não passava pela minha mente. Sair candidato, eu falei, nem pensar, não quero entrar para política, não tenho nada a ver com isso. Acho que é aquela visão que todo mundo, de alguma forma, quando não está na política, tem da política. Eu não quero fazer parte disso, eu estou fora disso, não quero entrar de jeito nenhum para esse mundo. Só que aquilo, de alguma forma, é como se tivesse me picado, sabe? Aquilo me picou e aí eu comecei a participar, e aí eu É por causa comecei. do círculo de amizades. Sim, Ser bom. sim, e aí eu comecei a gostar, e aí comecei a entender, conhecer pessoas que de alguma forma faziam a diferença, porque, como a gente até falou aqui anteriormente, tem muita gente que diz assim, todo político é igual, né? É mentira, tem muita gente boa, tem muita gente que Eu desenvolve um bom também acho. trabalho, faz as coisas que precisam ser feitas. Infelizmente, a gente tem alguns que estão ali só para, né, para Profissão, permanecer, ganhar dinheiro. profissão, ganhar dinheiro, ter lá seu status, mas tem muita gente também boa que desenvolve um trabalho. E aí a coisa foi acontecendo. Aí eu acabei saindo candidato a vice-prefeito numa oportunidade, depois fui candidato a prefeito, agora na última eleição pelo Partido Verde. Deixamos nosso recado, aquilo que a gente acreditava em relação a questões do meio ambiente, do lixo, da geração de emprego. Você gastou muito? Gastei nada. Para você ter uma ideia, teve candidato que gastou mais de R$ 1 milhão, né? E a gente gastou aí na nossa campanha com ela inteira, até o final, R$ 60 mil. Então, ou seja, é quase que desigual, assim, completamente E desigual, ficou né? na quarta colocação. A gente teve uma boa votação, a gente, assim, dentro da nossa expectativa, daquilo que era possível fazer com o nosso dinheiro. Eu acho que a gente, de alguma forma, conseguiu deixar o recado, que eu acho que o mais importante era isso, era deixar um recado para as A pessoas, de alguma. sementinha, né? Exatamente, Colocou a né? sementinha lá. Isso. E aí a gente sabe, agora é continuar, né? De alguma forma continuar levando, seja através de com mandato ou sem mandato, participando do processo eleitoral ou não, como agora, por exemplo, eu não vou participar do processo eleitoral, a gente vai ter uma campanha agora para deputado estadual, federal, não sou candidato a absolutamente nada, mas continuo participando do processo e querendo o melhor para a nossa cidade, querendo o melhor para a nossa região. Entendo que a gente precisa votar em pessoas que realmente façam a diferença, tanto para deputado estadual como para deputado federal, para que a gente tenha uma maior representação, né, não só com relação à quantidade, mas também com relação à qualidade, pessoas que possam trazer recursos para que a gente faça as obras, né, que precisam ser feitas aqui na nossa região e para que a gente possa verdadeiramente atrair empresas e indústrias para gerar os empregos que a gente vem sistematicamente perdendo. Né? Tem muita gente que é candidato a deputado estadual ou federal apenas pela projeção, né? Porque depois ele vai querer ser candidato a prefeito ou vereador. É uma mão na roda, né? Existe essa situação. Por exemplo, muita gente queria que eu saísse candidato agora justamente dentro dessa situação. Mas eu, honestamente, eu não compactuo muito com isso. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que se você sai candidato a deputado estadual, primeira coisa, eu acho que você tem que cumprir o teu mandato. Né? Se você foi eleito para estar lá por 4 anos,
Eu acho que você não deveria abandonar o mandato no meio para sair e depois se candidatar a prefeito na tua cidade. Eu acho que você deveria fazer, né, o mandato até o final, seja na questão do deputado estadual, na questão do deputado federal. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E isso é uma coisa que, infelizmente, nem todo mundo respeita e nem todo mundo entende dessa forma. Mas o que eu entendo é que se eu voto numa pessoa para que ela me represente por 4 anos e essa pessoa abandona o mandato no meio, ela está jogando meu voto no lixo. Né? De alguma forma, aquele voto que eu dei, aquele voto de confiança, ele está sendo. Vários políticos fizeram isso, entre É, eles o Dória, né? isso é uma pena, porque assim, eu acho que a gente precisa começar. Se a gente quer uma mudança, e a gente quer uma mudança que ela seja verdadeira, essa mudança precisa começar pela gente. Né? Como dizia o próprio Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, se essa é a mudança que eu quero ver no mundo, então não fazia sentido eu Muita me gente fala, você está certo, não tem que falar, tem que começar por começar a você. fazer, exatamente. Então, por isso que eu não sou candidato nessa eleição, porque assim, é provável que eu venha candidato em 2024. Então, assim, se eu sou candidato em 2024 e eu corro o risco de me eleger dentro de um processo agora, eu teria que abandonar esse processo no meio para ser novamente candidato em 2024. Então, eu não vejo sentido nenhum nisso, né? Tá certo. E você falou em jornalismo também, hoje a faculdade, nós fizemos, mas nem precisa de faculdade para escrever, para falar, precisa de QI, né? Hoje Infelizmente, né? Mudou por causa daquelas figuras ilustres, principalmente do futebol, de várias áreas, que nem terminaram o ensino médio, mas criaram um nome, né? Fizeram um nome em cima é, disso. Sei lá, é uma coisa que, né? A gente gasta tempo, a gente gasta, lógico, até dinheiro, se for particular, mas a gente vê que realmente é uma coisa negativa, né? Essa questão do diploma, eu penso que isso também teria que ser algo que deveria ser revisto, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que você aprende, né? E você fez o jornalismo, você sabe do que eu estou falando. Quando você fica ali Tudo quatro bem, anos, gente, não cortando, tudo bem que na faculdade a gente não aprende depois que a gente vai pegar com a experiência, mas ela mostra o caminho, não é? sim, ela te ensina valores, ela te ensina algumas coisas que são importantes, como fazer algumas coisas, né? Como tentar de alguma forma manter a questão da imparcialidade. Porque quando você vai falar aqui, como você está tendo a oportunidade de falar, aqui você precisa dar oportunidade para todos os lados, para Lógico. todas as pessoas, independente da tua visão, independente daquilo que você acredita. Isso você só consegue aprender no jornalismo. Essa questão da importância da democracia, da importância da semântica, da importância de tantas coisas que você aprende ali com aqueles professores, filosofia, sociologia, tanta coisa importante que de alguma forma você aprende e você só tem a oportunidade de aprender porque você estudou ali por 4 anos. Então, quando você tira a necessidade de você ter o diploma para ser jornalista e você vai lá e faz simplesmente uma provinha como é hoje para ter o MTB, isso realmente é ruim, porque você dá voz a pessoas que nem sempre estão preparadas para ter aquela possibilidade de voz, né? Nem sempre estão preparadas para poder falar, para poder levar o seu recado. E aí a gente vê algumas distorções, como a gente viu, por exemplo, recentemente no caso do Monark, que de repente falou lá uma bobagem, falou uma coisa que não deveria ter falado. Por quê? Porque talvez não estava preparado para lidar com algumas coisas. É um menino que tem uma visão de mundo, acredita em algumas coisas, tudo isso é importante. É importante que as pessoas tenham o direito de falar e eu vou concordar com esse direito, que elas tenham esse direito de falar, independente de que eu não concorde com aquilo que elas digam. Mas eu acho que quando você tem a possibilidade de passar por 4 anos ali dentro daquela escola que é o jornalismo, entender algumas coisas, eu acho que isso é importantíssimo. Quando você entende quando você conhece quem são os grandes jornais, né, quais são as ideias que estão ali por trás, quem são os grandes jornalistas, quando você tem a oportunidade de trocar figurinha com essas pessoas, conhecer elas de alguma forma, entender a história delas, eu acho que tudo isso faz parte. Eu acho que rever essa questão, eu acho que hoje é muito difícil que a gente reveja, que a gente volte atrás nessa questão, mas eu acho que seria muito importante, porque hoje essa questão até das redes sociais, hoje todo mundo tem um jornal. Né? Hoje, quando você abre o teu Facebook e resolve dar o teu recado lá, você está atingindo um monte de pessoas e nem sempre você está preparado para fazer isso. Nem sempre você tem um preparo adequado para estar fazendo isso. E é por isso que a gente vê tanta distorção, tanta coisa, tanta fake news, tantas situações que são desagradáveis, porque você tem pessoas com uma arma na mão, porque a comunicação é a arma, né? É um primeiro poder, É. como a gente aprendeu
na própria faculdade, né? Alguns dizem que é o quarto poder, mas é um poder importante, só que nem sempre as pessoas estão preparadas para utilizar esse poder. E é o que a gente vê hoje. Hoje, quando você liga... Depois que fizeram a faculdade online, né? Isso, e aí tem... Até de engenharia. E nem sempre você vai ter, né? Eu entendo que o mundo está mudando, que as coisas, né? Evolução dos tempos. Mas eu acho que algumas coisas elas precisam, né? Algumas situações acho que elas precisam ser mantidas. E em relação a essa questão do jornalismo e da necessidade de diploma para que você seja jornalista, eu acho que isso era muito importante que fosse revisto, mas sendo bem honesto, eu acho muito difícil que isso vá acontecer. Então hoje, infelizmente, qualquer pessoa vai lá fazer uma provinha lá e de repente tem o seu MTB e pode passar a trabalhar e pode passar a dizer, eu sou jornalista, ainda que nunca tenha passado por uma faculdade, por uma universidade, nunca tenha tido a oportunidade de aprender algumas crenças e valores que são importantes para você poder carregar, né, o teu MTB e poder fazer verdadeiramente a diferença na vida das outras pessoas. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Molduras, forros, divisórias. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Um abração, Alcides. Bem, é mais uma edição do programa Cara ou Coroa, hoje recebendo a visita do nosso amigão Moisés Fernandes, ele que é escritor, ele é jornalista, apresentador do Pode Papo 013 e presidente do Partido Verde. Minha esposa sempre gostou do Partido Verde, né? O Partido Verde é totalmente de esquerda? O Partido Verde, quando Ou não tem direita e esquerda? Como é que é isso? Eu não gosto muito dessa questão de direita e esquerda. Eu sei que hoje existe essa polarização e as pessoas falam de direita e esquerda. Eu prefiro olhar para frente, né? Eu prefiro olhar para as pessoas, entender quais são as necessidades delas e de alguma forma atingir aquilo que precisa ser feito. Mas quando você fala de direita, de esquerda, né? Quando você olha simplesmente por essa questão, por esse ângulo... Eu só falei porque tem esse tipo de definição, né? Sim. O Partido Verde é um partido de centro, né? De centro-esquerda. A gente tem algumas políticas importantes da esquerda, a gente trabalha muito a questão do meio ambiente, tem uma série de situações que de alguma forma a gente trabalha, mas eu acho que o principal é que assim, o Partido Verde é um partido que a gente pode dizer, é um partido limpo. É um partido que não está envolvido em corrupção, é um partido que não tem denúncias de corrupção, é um partido onde as pessoas não estão, sabe, atoladas nessa corrupção que a gente enxerga, infelizmente, em vários partidos. Nunca aconteceu alguma coisa, às vezes você tem pessoas que infelizmente se desviam, mas quando você tem algum tipo de desvio, essas pessoas são eliminadas rapidamente do partido, então a gente não compactua com esse tipo de coisa. Fez algo errado, a pessoa é tirada do partido, é tirada das fileiras do partido, porque eu acho que se você quer realmente fazer a diferença, você precisa começar a fazer a diferença dentro da tua casa. Então acho que é isso que o Partido Verde sempre fez, sempre faz. Por conta disso, a gente tem dificuldades, né, de crescimento, a gente tem dificuldades, a gente não é um partido grande, é um partido gigante, como, por exemplo, o PV na Europa, é um partido muito maior, mas eu acho que a gente está no caminho, a gente está buscando aí, de alguma forma, se fortalecer cada vez mais, para que a gente possa levar para as pessoas, levar para a sociedade aquilo que a gente acredita, né, que são as questões do meio ambiente, a importância de gerar emprego, da segurança, a questão da educação e tantas outras questões que a gente vem trabalhando e que a gente trabalhou na última eleição aqui, quando eu tive a oportunidade de ser candidato a prefeito, a gente falou de muitas coisas que eu enxergava como necessidade. Até muita gente pensava, falava, mas está falando de emprego, geração de emprego, está falando de educação, mas o Partido Verde não é só a questão do meio ambiente. Não, o Partido Verde vai muito além da questão do meio ambiente. A gente vem debatendo as coisas. O Partido Verde é assim, é sustentável. A gente busca a sustentabilidade o tempo todo. Se a gente quer atrair empresas, se elas puderem ser sustentáveis, melhor ainda, para que a gente, né, gere os empregos que a gente precisa para a nossa região. Mas o Partido Verde debate, sim, a questão da segurança, a questão da educação e tantas outras questões que são importantes aqui para a nossa região. É bom você esclarecer, muita gente não tem esse conhecimento. Sim. Moisés Fernandes, vamos lá. O seu nome inteiro? Moisés Fernandes. Só isso? Só isso. Rápido, fácil e é com Y. É com Y. É fresco. É né? Costumo dizer que é fresco. Você trouxe a polícia junto? Trouxe minha mulher. Aproveitar e mandar um beijo para ela. Tá aqui com a gente aqui do lado. Né?
Cristina Cândido, é coordenadora da Defesa Civil lá em Cubatão. Mulher arrebenta lá na Defesa Civil, manda prender e soltar lá em Cubatão. É isso aí. Então você está bem protegido, Estou né? bem protegido aqui De hoje. uma maneira ou de outra, a união faz a força. Dia, mês e ano que você nasceu? 16 de dezembro de 1976. 66. Estado 76, 76. 76? 76. Mais novinho ainda. É, Tá com mais quantos novinho. anos? Tô com 45. 45, quer dizer, lógico, é o cara, né? Mas o programa é cara ou coroa. Não tem essa. Estado civil. Solteiro. Solteiro não, casado, Casado. né? Mas é que a gente ainda não casou, a gente ainda não fez a nossa união ainda. Mas você sabe que acabou isso, né? Você sabe que acabou. Na prática Eu acho que você tem que fazer por uma realização, principalmente das mulheres, né? Exatamente. Ela me eu acho cobra o tempo muito legal todo. a gente respeitar isso, porque elas têm essa de casar de uma maneira ou de outra, né? Sim, Legal, sim. né? E é importante, né? Eu acho que tudo isso é importante que de alguma forma seja feito para que a gente tenha, né, aqueles passos, os protocolos, as situações que precisam ser avançadas. Mas o importante é ser feliz, mas eu acho que faz parte do jogo, Exatamente. Né? É Chega um momento. O nome dos pais? João, meu pai, minha mãe Maria. Estão vivos? Estão vivos, graças a Deus. Mande um abraço para eles. Um beijo mãe, beijo pai. Porque os pais são uma coisa sensacional, né? São os melhores amigos que a gente tem. A esposa, você já falou, Cristina. Sim, Cristina. Filhos. Minha Júlia, deve estar lá nos assistindo. Se não estiver nos assistindo, eu já vou deixar aquele beijo para ela, que eu a amo muito, minha pequenininha. Pequenininha, quantos anos ela tem? 13 aninhos. Já não é mais tão pequena, né? Já tá ficando grande, já tá ficando meio adolescente. Já tá entrando na adolescência. Na adolescência, mas graças a Deus é um adolescente que nunca me deu trabalho, nunca me deu trabalho nenhum. Graças a Deus. A sequência aqui do roteiro é netos, né? Mas ainda tem chão. Tem muito tempo. O teu signo? Sagitário. Melhor signo. Eu não entendo de signo, né? Escolaridade, aonde você estudou? Você começou? Eu comecei, a primeira escola que eu estudei foi na Auxiliadora. Onde é isso? Ficar ali no Macuco, ali perto da quadra daquela escola de samba Padre Paulo, do lado da Padre Paulo, ali naquela arinha ali Aí depois eu saí dali e fui estudar no SESI, porque meu pai era doqueiro, meu pai trabalhou nas docas muito tempo, então a gente ia junto, na verdade, eu e minhas irmãs, a gente ia até a escola, ele ficava perto, né, porque as docas eram muito perto da escola, que era o SESI 292 ali na Rodrigues Alves. Depois saí ali do SESI e aí fiz o meu ensino, que seria, eu acho que o ensino médio hoje, né? Que seria, ensino médio hoje, era o colegial. O colegial, né? O colegial, hoje é ensino que médio. É o ensino médio, que aí foi no Ablas Filho, lá em frente da praia ali, a gente estudou lá no Ablas. Depois fiz faculdade, fiz o jornalismo lá na Unimonte, do meu amigo, agora não é mais do Vitor, né? Agora mudou, mas fiz lá o jornalismo lá na Unimonte. Saudades do Vitória, viu? Grande Vitão. Grande Vitória. Conheci e ele era sensacional. Era irmão do seu Walter Lanza. Isso. E era amigão nosso também, que era dos Amarelinhos. Dos Amarelinhos? Com certeza. Qual é a sua religião? Então, eu sou Seishonoye, eu sou católico, né, na verdade, a gente tem, né, católico religião, é bom porque aceita as religiões com muito respeito, né? Isso, aceita exatamente, tudo com respeito, né? Mas eu sigo uma filosofia de vida, que é uma filosofia de vida japonesa, que chama Seishonoye, que é o lar do progredir infinito, né? Então é uma visão positivista, ou a gente tenta encarar a vida de uma forma, ou sempre de uma forma positiva. Você é supersticioso? Um pouco. Vamos lá, vamos definir com Moisés o que é ser um pouco supersticioso. Sexta-feira 13 você sai na rua? Sai. Normal. É normal. Embaixo de escada? Não, embaixo de escada nunca. Embaixo de escada pode ser na sexta-feira 13, fora da sexta-feira 13, eu nunca passo. Mas também tem o seguinte, pode cair a tinta ou o cimento na nossa cabeça. Mas eu sempre penso, aí me ensinaram que não é bom passar por baixo da escada, eu nunca passo por baixo da escada. Não vai crescer mais. Dizem que pode acontecer alguma coisa ruim, vai que, né, meu? Então, assim, se tu vê uma escada ali colocada ali, dá aquela voltinha, não custa nada, segurança, né? Segurança também. Além de superstição, é segurança. O que mais? São essas questões, assim. Eu sempre usava muito tipo uma fitinha de Bonfim que minha filha tinha me dado. Também usei aquilo por muito tempo, até durante a eleição. Sempre tive algumas coisinhas assim
Mas nada assim, então, né? Eu sei que tem gente que tem muito mais essa coisa da superstição, né? De andar com Sim, coisas no bolso, de uma mas o série de. caminho é a gente ter uma religião e mostrar isso para os filhos, né? Para os jovens, né? De alguma maneira eu acho que isso é o mais importante, né? Eu ando com a minha sutra, né? A gente tem uma sutra na Seishonoye, ela tá sempre no bolso. Talvez seja uma forma de superstição. Eu imagino Não, que aí ela eu, tá. eu acredito que não. Eu acho que é uma questão de acreditar naquilo, respeitar uma filosofia, né? Sim, e eu sinto que ela me protege, ela tá ali sempre de alguma forma me Então, protegendo. Ela tá ali comigo me protegendo, é uma proteção que eu tenho, né, com relação aos antepassados, com relação às pessoas que são a base daquilo que a gente vive aqui hoje. Então, a minha sutra tá sempre ali, né, tá sempre ali comigo de alguma forma. Todo dia, no final do dia, eu me recordo dela quando eu vou tirar minha calça, vou colocar a calça no lugar onde ela fica lá, eu tô lembrando da sutra. E todo dia de manhã, quando eu coloco a calça, eu sinto aqui, né, quando eu estou colocando ela, que a sutra está ali. Eu não saio sem ela no bolso, ela está sempre lá no meu bolso de alguma e a forma. sua filha também vai? Na Seishonoye? Ia muito na Seishonoye, agora ela não tem ido muito, porque agora essa questão da pandemia, né, teve toda Ah, uma... sim. ficou muito tempo fechado, agora a gente tem que retornar, e por conta das questões, a Seishonoye lá é sempre segunda e quinta-feira, né, e tinha uma reunião que era de sábado. E essa reunião de sábado não está acontecendo. E nas segundas e quintas agora tem a questão do programa, então eu não tenho ido. Então eu estou esperando voltar essas reuniões de sábado para que a gente possa, de alguma forma, voltar. Ela sempre ia muito comigo e gostava muito, né? Agora vai mudando, né? Conforme vai crescendo, vão querendo outras coisas, querem mais, preferem de repente mais o shopping do que ir na Seishonoye. Mas ela adorava a Seishonoye, fazia oração, tenho fotos dela lá fazendo oração, porque a gente fica em posição de oração, né? Então ela colocava lá com os olhinhos fechados e sempre acompanhava aquilo que de alguma forma estava. E é uma base, porque aquilo ali de alguma forma fica. Né? Quando você tem a oportunidade de alguma forma participar, de estar ali, querendo ou não, aquilo fica dentro de você de alguma maneira Com e não importa que certeza. você se afaste, às vezes você se afasta ao longo da vida, mas de alguma maneira depois você sempre acaba retornando porque aquilo de alguma forma faz parte de você. Aquilo está dentro de você de alguma maneira e você não consegue ficar muito longe daquilo que faz parte de você, né? É que nem a força do universo também é uma coisa grandiosa, né? Exatamente. Né? E hoje a gente, é o que eu falei, o católico ele respeita todas as religiões, Sim, até pode frequentar, olhar, acompanhar, ver o que é bom. O importante é isso. Você acredita em reencarnação? sim. Acredito que a gente, Então você acha que nós voltamos? com certeza. É, e você pretende voltar quantas vezes? Tenho certeza que ele é. Eu penso, se puder voltar, eu acho que assim, se tem um lugar melhor que esse, eu não conheço, né, cara? Assim, eu não, eu acho que viver com todos os desafios, com tudo que a gente passa, com todas as coisas, viver é sensacional, né? É um lugar maravilhoso que a gente tem oportunidade de encontrar tanta gente bacana, tanta gente legal, é uma oportunidade de crescer, de aprender. Mas, assim, voltar se for da vontade de Deus, né? Se for da vontade dos antepassados, se eu tiver que ainda passar por mais alguma experiência, por mais alguma coisa, aí vai ser algo natural que vai acontecer, né? Não, independe né, da minha vontade. Agora, o que eu posso dizer é que estar vivo é algo maravilhoso. Ter tido a oportunidade de estar vivo no dia de hoje, passado por algumas coisas, por alguns desafios, por alguns aprendizados, que é aquilo que a gente sempre passa todo dia, mas também abrir os olhos e ver esse mundão aí, esse mundão bonito aí que de alguma forma a gente teve uma oportunidade, né, de estar aqui. Hoje, certamente, muita gente não abriu os olhos, né, e a gente abriu. E se a gente É, abriu é porque a gente tem alguma coisa ainda por fazer, tem algo que a gente ainda precisa de alguma forma, né, fazer acontecer. é verdade. Daqui a pouquinho vamos falar da sua profissão, né? Já falamos alguma coisa no início, mas aí a gente vai detalhar. MR, tá com muito frio aí? Garoto friorento. Qual é o nosso tempo? Ah, tá bom então. Então nós vamos encerrando essa primeira parte do programa Cara e Coroa. Você vê, a gente Passa rápido, não né? passa rápido, a gente prevê um tempo e não tem como, porque as coisas surgem, né? E é aquele momento, são momentos únicos da nossa vida também, né? É o Sim. que eu falo, né? São momentos, isso daí não vai voltar mais. Então a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? E detalhar a vida dos nossos convidados, é lógico. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso. Gessolar, Avenida Campos Sales 50. Pessoal, estamos encerrando.
este primeiro bloco com Moisés Fernandes, ele que é escritor, jornalista e apresentador do Pode Papo 013. Só tem você lá? É um grupo que Na verdade eu apresento, né, o é uma programa. cooperativa ou é você? Não, na verdade a gente tem uma parceria com uma rádio de um amigo, então a gente faz esse programa dentro do estúdio da rádio, aí apresenta o programa, ele é ao vivo no YouTube, a gente disponibiliza ele através do YouTube e outras plataformas, o nosso Facebook também. E aí a gente sempre a gente sempre leva alguém que é de alguma forma referência, alguém que é da nossa região, para deixar lá o recado, para bater papo. Para documentar. Exatamente. Tá bom, daqui a pouquinho a gente volta com Moisés Fernandes. Até mais.